Você deve ter visto falar da operação que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou fazer contra alguns agentes da BIM. Segundo as denúncias, até ministros do STF estavam sendo investigados pela BIM. Na verdade, era um sistema que sabia a localização deles. Nós vamos falar sobre isso aí, teve até mandato de prisão nessa situação, tá? Também vamos falar da CPI do 8 de janeiro. E aí, como chamar o trabalho de alguém de porco sem citar que o trabalho foi um trabalho mal feito? Eu vou explicar para vocês. O relator da CPI de 8 de janeiro, aquela que aconteceu na Câmara Legislativa do Distrito Federal, manifestou e disse que não vai indiciar Bolsonaro, não. E explicou o porquê. E aí teve crítica ao relatório da CPMI. A gente vai falar sobre isso também. Também, o governador do estado do Paraná teceu críticas e mandou um duro recado ao MST. Isso aqui e muito mais coisas nós vamos discutir nesse editorial. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você e a gente começa com notícias. Se você puder dar o like, curte, compartilha. Não esquece, isso ajuda muito. Eu sei que eu fico pedindo, mas isso ajuda muito, tá? Ajuda mesmo. Então, se você puder dar uma contrapartida aí, vai estar dando uma força para o canal. Bora começar? Vamos começar. Para quem não sabe, este é o relator da CPI dos atos antidemocráticos, mas da CPI de Brasília. O relator da CPI do Distrito Federal não vai denunciar o Bolsonaro. Motivo? Eu já te digo qual é o motivo. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Atos Democráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é o deputado Hermeto, que é do MDB, se reunirá a portas fechadas com os membros titulares da comissão em 30 de outubro para discutir sobre o arcabouço do relatório. Ou seja, ali ele vai discutir com todos, inclusive com a oposição do governo Lula. E aí ele disse o seguinte: para discutir sobre o arcabouço do relatório, além dos possíveis nomes que poderão ser indiciados, o parlamentar, que compõe a base governista do governo do Distrito Federal, que é do Ibanez Rocha, sinalizou que não pretende indiciar nenhum nome que não tenha sido ouvido pelos distritais. A imprensa, o parlamentar criticou o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, da CPMI de 8 de janeiro, apresentado na terça-feira e aprovado na quarta pelos parlamentares. Ele disse que o documento, elaborado pela senadora Elisiane Gama, é político, além de que parte dos indiciados sequer não foram ouvidos pelos deputados e senadores, ou seja, nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Casa Civil Braga Neto e a deputada federal Carla Zambelli possivelmente não estarão entre os nomes. Abre aspas. Vou me atentar tecnicamente. Se alguém for indiciado, estará lá o motivo. Nada será feito de forma política, ideológica. O nosso relatório ficará isento dessa guerra. E parabéns para o deputado Homero. É isso mesmo que era preciso. A gente esperava que o relatório da CPMI fosse assim, e não foi. Foi um relatório político, foi um relatório mal feito, um relatório que blindou pessoas que a mídia inteira, que todo mundo sabe que tinha culpa no cartório, como por exemplo as omissões advindas do G. Dias, como imagens apagadas, que é um erro, tá? O servidor público tem a obrigação de zelar pela situação e pela averiguação do caso, como é o caso do Flávio Dino. Então, é um relatório que não passa credibilidade. E o relatório do Distrito Federal promete repassar essa credibilidade aqui. Vamos falar sobre Alexandre de Moraes. Eu sei que por causa desse assunto de guerra, gente elogiando o Hamas, o ministro andava meio sumido. Mas voltou agora, afinal, tem mais coisa aí contra bolsonaristas, então ele volta. Prática ilegal durante a gestão Bolsonaro. Moraes afasta 5 diretores da BIM e Polícia Federal prende 2 servidores por rastreio de celulares. Matéria divulgada pela UOL. O sistema First Mile determinava a localização aproximada de uma pessoa, apenas com o número do celular. A PF descobriu que o software teria sido utilizado contra jornalistas
políticos e adversários de Bolsonaro. A ABIN é responsável por produzir relatórios estratégicos sobre ameaças potenciais para o país e auxiliar a presidência na tomada de decisões. Pois é, segundo informações aqui, várias matérias trataram do tema. Essa que eu trouxe para vocês é do UOL, o Correio Brasiliense também tratou da matéria. A ABIN teria espionado juízes do Supremo Tribunal Federal, diz Polícia Federal. Enfim, a grande questão é que esse aplicativo que a ABIN tinha, que foi utilizado várias vezes, segundo as matérias de imprensa, inclusive o Metrópolis também tratou disso, o PF mira servidores da ABIN que espionavam os celulares ilegalmente. Na verdade, o que eles espionavam era a geolocalização do celular. Então eles sabiam onde estavam os ministros do STF, sabiam onde estavam opositores políticos, e é essa acusação que foi feita. E aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele cumpriu 2 mandados de prisão, e 25 de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas na prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal. Além de tudo, ele também mandou afastar o terceiro na linha de hierarquia ali da própria ABIN, ou seja, ele mandou fazer essa averiguação do que está acontecendo. Então, a acusação aqui, as prisões que aconteceram, é porque durante o período na ABIN informam que estavam sabendo onde opositores políticos estavam, né? Pois é, será que só durante a gestão Bolsonaro que esse sistema era utilizado? Hoje a gente vê muita coisa aí também, muitas acusações, inclusive, em relação à própria Polícia Federal, sobre a atuação da Polícia Federal. Como é que fica essa situação, né? Então, assim, quando o assunto envolve o ex-presidente Bolsonaro, já está decidido. O foro é o Supremo Tribunal Federal e o juiz é o Alexandre de Moraes, com toda a sua imparcialidade contra o Bolsonaro. Imparcialidade contra o Bolsonaro, se é que você me entende. Então, assim, mais um caso, mais um escândalo que estoura aí na mídia, né? Mais um caso da atuação do Poder Judiciário, e a gente vai pegar maiores informações e está trazendo para vocês aí, tá bom? Vamos lá, o caso do assessor do Carlos Jordi, ainda vamos falar sobre isso? Vamos, é a última vez, eu prometo, mas é tão esdrúxulo que a gente tem que falar. Matéria também do Correio Brasiliense trata do seguinte: Soraya Tronic, a deputada que o celular caiu na cabeça dela e ela ficou gritando, a senadora, perdão, ficou gritando que teria sido agredida, ela defendeu o deputado do PT que derrubou o celular na cabeça dela. Não pediu desculpa, não falou nada sobre o caso do assessor do Carlos Jordi, mas defendeu foi o Rogério Corrêa, lá do PT. A senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, gravou um vídeo ao lado do deputado federal Rogério Corrêa, nessa quinta-feira, explicando a sua versão da confusão que aconteceu nos corredores do Senado, depois da aprovação do relatório final da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, dos atos de 8 de janeiro, nessa quarta-feira. O celular de um assessor do deputado bolsonarista Carlos Jordi atingiu a cabeça da senadora após o funcionário receber um tapa na mão dado pelo próprio petista. Pois é, ela critica o cara que deixou o celular cair, mas o que deu o tapa e que o celular caiu na cabeça dela, ela vai lá para se defender. E aí mostra que a Soraya Tronic, hoje senadora da República, já assumiu o lado da narrativa do PT, então está do lado dos parlamentares petistas. A gente esperava que ela, depois das eleições, ela se manteria até de um ponto de vista, digamos, isento, um ponto de vista mais imparcial, mas não, ela já se tornou base do governo, não sei se vai conseguir o apoio do governo depois para a campanha, né, em 2030 ou 2026, sei lá, mas vamos ver o que vai dar. Matéria do Conexão Política, isso aqui é de assustar, pessoal, dá uma olhada nisso. O STF decide que pena por tráfico de pouca droga deve ser cumprida em regime semiaberto. Então, na ideia do STF, matéria do Conexão Política, você ser usuário de droga
tá ok, você não vai ser preso, continua sendo crime, mas não tem nada, não vai dar em nada. E agora, se você for o traficante também e carregar de pouquinho em pouquinho a droga, caso você seja pego, é regime aberto. O Supremo Tribunal Federal definiu nesta quinta-feira, dia 19, uma tese de julgamento para garantir que condenados por tráfico privilegiado de drogas, presos por tráfico de pouca droga, tenham direito ao regime aberto de cumprimento de pena. A súmula vinculante foi aprovada para determinar que juízes de todo o país devem cumprir a jurisprudência do Supremo favorável ao benefício, que foi definido em decisões anteriores sobre a questão. A motivação da corte foi o descumprimento da lei antidrogas, norma que prevê o regime por diversos magistrados do país. Pois é, então, a grande questão agora é que se você for um traficante com pouca droga, regime aberto. Resultado, hoje é mais seguro você traficar pouca quantidade de droga do que fazer manifestações contra o governo. Pois é o país da democracia relativa. Vamos lá, a matéria do G1 foi publicada pelo próprio governador do Paraná. A matéria que foi divulgada trata daquela questão do MST, que inclusive rendeu um policial militar, e também ninguém viu ação nenhuma do Supremo, nem nada nesse sentido. A matéria do G1 dizia: polícia faz operação em acampamento do MST um dia após bloqueio de rodovia no Paraná. 98 agentes participaram da ação. Logo depois do que aconteceu. Também não vi a manifestação do Ratinho Júnior sobre o caso lá com o policial. Mas ele escreveu o seguinte agora: no Paraná, criminosos que invadem terras e afrontarem a polícia sentirão o peso do braço forte da lei. Pois é, esse tal de braço forte da lei não anda convencendo muito mais não, infelizmente, porque a gente sabe que hoje existe a regra seletiva da lei. Então, o braço forte da lei hoje, será que está tão forte mesmo? Porque hoje a lei está relativa. Para uns a lei é dura, para outros o cara é filmado abusando de uma menina de 6 anos num celular e sai solto da cadeia. Fica ali algumas horas e sai solto. E aí? Será que é tão duro assim mesmo? Outra matéria que a gente vai tratar com vocês aqui. O governador do Rio liga para o ministro da Defesa e diz que forças armadas precisam ajudar o Estado. As facções dominaram o Estado. Pessoal, a gente precisa discutir sobre isso. Por quê? Porque a gente fala muito em guerra de Israel, guerra lá contra o Hamas, mas o que a gente está esquecendo e o que a gente não está analisando de uma forma mais acertada aqui é que, infelizmente, o Brasil está vivendo em guerra. O Brasil está vivendo em guerra. A gente vê isso no caso no Rio de Janeiro. Tem um outro caso aqui, ó, do Fabrício Assunção. Ele foi até candidato a deputado estadual lá por Minas Gerais, um cara ímpar, muito íntegro e sério nas suas análises. Para quem não conhece, aconselho a seguir aí. Montou o canal no YouTube há pouco, o Fabrício Assunção. Olha só o que ele falou aqui sobre uma guerra que está acontecendo e lá no estado do Pará, e pouca gente anda discutindo sobre isso. Dá uma olhada aqui. Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque eu não sei que horas que você estará aí do outro lado assistindo esse vídeo. Mas eu sou o Fabrício Assunção, eu sou novo por aqui, eu sou comentarista político do agronegócio e queria fazer uma reflexão com vocês. Hoje nós, no qual me incluo, estamos todos preocupados com os ataques terroristas que o grupo terrorista Hamas faz no país, né? Faz contra Israel. Mas, ok. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: enquanto nós estamos preocupados com essa guerra lá no Oriente Médio, nós brasileiros estamos vivendo uma guerra interna, uma guerra no estado do Pará, uma guerra no município de São Félix do Xingu, uma guerra mais precisamente no território indígena Apitereua. O que eu quero dizer para vocês? Há 3 dias atrás, um trabalhador foi morto a tiro, né? E esse tiro saiu, né? Foi como eu posso dizer para vocês, a Força Nacional assumiu a autoria. E para quem não sabe, está tendo uma desintrusão, está tendo uma, vamos assim dizer, está expulsando
o pessoal, né, aqueles trabalhadores, aquelas famílias que residem, né, que trabalham lá, que vivem daquela área dentro do território Apitereua. E eu quero levantar uma reflexão para vocês. De nada vale nós estarmos preocupados com essa guerra lá fora se nós não abrirmos os olhos aqui para dentro de casa. Se nós estamos vivenciando, né, diariamente essa guerra, né, que está aí com essa ocupação desde o dia 2 de outubro, salvo engano, e onde essas famílias têm até o dia 30 de outubro para retirar gado, retirar equipamentos, retirar tudo o que eles possuem nessa vila, né, nesse território. E já está acontecendo essa obstrução de entrada de mantimentos, né, para subsistência, né? E aí eu quero perguntar a vocês, para onde essas famílias vão? O que eles vão fazer de agora para frente? Eu não estou aqui para defender o governo. Eu estou aqui preocupado com essas famílias, eu estou aqui preocupado com essa guerra que nós estamos vivenciando. Porque isso é uma operação que está sendo coordenada, né, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com o apoio, né, da Força Nacional. E a minha maior preocupação é quem deveria proteger o cidadão hoje está atacando. Quem deveria proteger o cidadão de bem desfere um tiro, assume a autoria e está tudo certo. Ok, a Polícia Federal está investigando. Mas não adianta de nada nós estarmos preocupados com a guerra no Oriente Médio se nós estamos aqui no Brasil vivenciando, né, uma guerra interna, uma guerra, digamos que do poder pelo poder, que está tirando essas famílias, essa terra indígena, está acontecendo todas essas fatalidades, né? E vale a pena nós estarmos preocupados com uma guerra fora, se nós estamos vivendo uma guerra aqui dentro. Então, pessoal, eu quero estar aqui diariamente comentando com vocês. Eu vou acompanhar de perto, de agora para frente, todos esses fatos, né? Esses acontecimentos lá na terra Apitereua, no município de São Félix do Xingu. Estarei aqui diariamente reportando para vocês, passando as informações para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Então, assim, a gente percebe hoje que a gente tem um sistema, uma guerra que acontece dentro do próprio Brasil. E, efetivamente, a gente precisa abrir os olhos. Eu já fiz várias análises sobre a questão da segurança pública aqui com vocês. Então, vamos estar de olhos bem atentos, olhos abertos sobre essa situação, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.